Meus irmãos, boa tarde para todos. Vamos iniciar esse momento de culto ao nosso Deus. É muito bom a gente parar um pouco das atividades, né, que a gente realiza para lá e para cá e então voltar nosso coração, nossa mente, nossa vida para o culto ao nosso Deus. E nós vamos nesse momento orar, agradecendo a Deus por todas as bênçãos, orar, né? Agradecendo porque o Senhor tem cuidado de nós, Ele tem sustentado nossas vidas e sabemos que tudo isso é tão somente resultado da Sua graça, né? Da Sua misericórdia, e de fato nós não merecemos absolutamente nada que vem das mãos do Senhor. Então nós vamos orar agradecendo, bendizendo ao nosso Deus. Eu vou pedir o nosso irmão Osimar que nos dirija a Deus nessa oração. Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Pai querido, nós louvamos ao Senhor na beleza da tua santidade. Pela bondade do Senhor, pela misericórdia que o Senhor tem nos sustentado até o momento presente. Por isso nos mantemos, ó Deus, nesta escola, a qual nós aprendemos tanto de Ti. Que possamos um dia, ó Deus, também passar esse aprendizado às pessoas que não te conhecem. Por esse trabalho, nessa tarde, ó Deus, todos nós que estejamos, ó Deus, com o mesmo intuito de nós aprendermos, de louvar a Ti, de engrandecer o Teu nome, pois nós sabemos que é o único digno de todo louvor, toda honra, toda glória é o nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, fala conosco através da Tua palavra cantada e também da Tua palavra falada, ó Deus. O Senhor dirige aos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor nessa tarde. Em nome de Jesus que nós oramos com perdão dos nossos pecados, ações de graça. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 63. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Salmo 63, do versículo 1 até o versículo 4. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Amém. Graças a Deus, porque o Senhor fala ao nosso coração e esse texto nos mostra o quanto o servo de Deus sente prazer em estar diante do Senhor, né? Como diz o salmista, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. E na presença do Senhor nós exaltamos, nós louvamos e cantamos louvores a Ele, e nós vamos fazer isso entoando o hino de número 3 e também um cântico que o nosso irmão Rodrigo já preparou para nós cantarmos em louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Como o pastor disse, né, é uma honra também da minha parte estar sempre aqui. É um local muito, muito querido por mim, né, assim como alguns irmãos que estão aqui também. Alguns que a gente tem mais afinidade, outros que eu conheço pouco aí que entraram esse ano. Mas aproveitem muito esse momento, porque tem lutas, tem momentos aí amargos, mas é um momento muito precioso, um momento muito, muito bom mesmo. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Dos versos 11 ao 17. Esse será o texto em que meditaremos nessa ocasião.
1 de Pedro, capítulo 2, 11 ao 17. Vamos ler todos juntos? Minha voz vai sair aqui no microfone, mas quero que todos também me acompanhem nessa leitura. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva, eficaz, infalível, inspirada, inerrante, Senhor. Por isso nós te pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que iluminou, que inspirou essa palavra. Deus, para que nós possamos assim compreendê-lo, Pai, porque nós somos totalmente inverso. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos limitados. Precisamos da Tua ajuda. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, quantos, eu creio que a maioria já participou de alguma entrevista de emprego. Nessas entrevistas de emprego, sempre tem aquele momento que as pessoas perguntam assim, me fala das suas características. O que você tem que possa agregar no nosso meio? E sempre tem aquelas principais, né? A automotivação, boa comunicação, vontade de aprender, proatividade. Né? Então, são características que fazem com que as pessoas que estão ali à frente, né, os entrevistadores, conheçam aquela pessoa e vejam se ela realmente pode agregar nessa questão. Né? E até por conta do mercado de trabalho que está cada vez mais concorrido, hoje em dia tem consultorias, né, de pessoas que possam ajudar. Você, na entrevista, você age dessa forma, você fala aquilo, você não faz aquilo outro. Então, existem pessoas que ajudam nessa questão. E com relação à vida cristã, exatamente nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, é o que nos ajuda, é como se fosse a nossa consultora nessa questão. Ela que vai nos ajudar a como viver de maneira exemplar a Deus. E nós sabemos assim que esses sobrescritos que tem nas nossas Bíblias, a maioria foram impostas aí pela sociedade bíblica, né? Foram colocadas por eles, observando ali sobre o que trata o assunto. E algumas são assim, não tem muito a ver, mas essa em especial trata exatamente sobre o que o texto vai falar, que é a vida exemplar do cristão. E é exatamente isso que eu quero falar com os irmãos, sobre algumas instruções para a vida exemplar do cristão. E a primeira instrução que esse texto nos dá com relação a essa vida cristã exemplar é nos abstermos das paixões carnais. O verso 11 diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. No verso 9 e 10, ainda desse capítulo, Pedro ele lembra aqueles irmãos
que eles não são mais aqueles que permaneciam na iniquidade. Pedro quer mostrar para aqueles irmãos que agora eles foram arrancados do reino das trevas e agora eles são povo de Deus, são povo escolhido de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. E por essa razão, eles não poderiam mais viver como antes. Eles deveriam viver de uma outra maneira. Então, por isso que o apóstolo ele inicia exortando esses irmãos. Ele fala, exorto-vos. E esse exortar tem um sentido de encorajar. Então é como se ele estivesse encorajando aqueles irmãos a se absterem das suas paixões carnais. Mas que tipo de paixões carnais seriam estas? Nós precisamos ter em mente que aqueles irmãos, eles estavam na dispersão. Eles estavam fugindo para vários lugares diferentes. E esses irmãos poderiam estar em locais onde a religião daquela cultura é totalmente diferente, né? Nós sabemos que naquela época, como hoje também, existiam religiões que não somente permitiam, mas incentivavam a terem atitudes promíscuas. Incentivavam que as pessoas se prostituíssem, incentivavam com que as pessoas, para que elas matassem, para que elas sacrificassem crianças e pessoas de qualquer idade e gênero. Então, a preocupação de Pedro aqui é com esse tipo de ocasião. Essas pessoas que estão na dispersão, elas precisam ter cuidado com as paixões carnais, com tudo aquilo que a cultura do local onde eles estivessem poderiam propiciar a eles. Então, a palavra de Deus nos mostra que a luxúria, a embriaguez, a idolatria, a prostituição, todas essas práticas são pecaminosas. E aqueles irmãos teriam contato com todas essas práticas. Eles teriam contato com pessoas, com reinos, com todo tipo de prática que desagradava a Deus. Então eles precisavam se abster dessas paixões carnais. Então a ideia dessas paixões carnais é que elas fazem guerra contra o espírito, fazem guerra contra a alma. E isso é abordado por Paulo também. Paulo, ele só alterando o termo de alma para espírito, ele fala que aos Gálatas que a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Isso lá em Gálatas 5,17. E logo depois a isso, ele então mostra a oposição que há entre essas duas coisas. Né? Nos versos 24 e 25 ele complementa, dizendo que os que são de Cristo Jesus, eles crucificaram a carne, juntamente com as suas paixões carnais, juntamente com as concupiscências. E ele ainda termina dizendo, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Além disso, também tem o verso 1 do Salmo 1, onde diz assim, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Então, meus irmãos, não importa se nós nascemos na igreja ou se nós fomos convertidos depois de alguns anos de vida, se nós viemos de uma família incrédula, o que Deus quer é que nós, ao recebermos esse chamado, ao sermos regenerados, nós precisamos viver de forma diferente. Nós precisamos mostrar realmente que, como forma de confirmação da nossa salvação, através das nossas atitudes, através da nossa vida. E é por isso que nós precisamos, a todo custo, nos abster daquilo que desagrada a Deus. A nossa inclinação ao pecado, a nossa carne, ela vai a todo momento, meus irmãos, nos seduzir. A todo momento ela vai nos seduzir para que nós desagrademos a Deus.
ainda mais na nossa cultura. Como eu falei, não é só algo daquela época. Nós vivemos numa cultura extremamente pecaminosa. Nós vivemos num local, num mundo, onde é algo prazeroso fazer todas essas coisas que desagradam a Deus. Um local onde não somente é permitido, mas incentivado. E nós somos e corremos o risco de sermos taxados de retrógrados, quadrados, caretas, até mesmo preconceituosos, se nós decidirmos viver de forma diferente. Mas o chamado de Deus para nossas vidas é para que nós vivamos de acordo com o que a Bíblia diz. E é por isso que Pedro ele nos encoraja. Exorto-vos para que vos abstenham das paixões carnais. E para isso, meus irmãos, é dessa maneira que nós alimentamos o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia como um todo nos encoraja dessa forma. E nós temos como principal alvo, principal exemplo, o próprio Cristo, que em tudo foi tentado, mas não pecou. Mas alguns falam, mas ele era Deus. Sim, ele era Deus, mas ele também era 100% homem. E mesmo sendo 100% homem, ele não pecou. Ele sentia fome, ele sentia outras necessidades. Mas ao ser tentado por Satanás, nós lembramos que ele recusou saciar a sua fome. Ele recusou as outras investidas de Satanás, mostrando que não é somente pão, não somente o alimento físico que alimenta o homem, mas principalmente o espiritual. Mas aquilo que provém de Deus. Tiago também, o outro apóstolo, ele diz, resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. E tudo isso, meus irmãos, não por nossa própria força. Nós não temos capacidade para isso. Mas, na força do nosso Deus, nós podemos, sim, nos abster dessas práticas pecaminosas, nos abster das coisas carnais. Uma segunda instrução que esse texto nos apresenta é manter um comportamento excelente. O verso 12, ele fala, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nesse verso, já Pedro, o cuidado de Pedro não é só que os seus leitores tenham um comportamento condizente com o que o Evangelho prega, mas que eles mantenham esse comportamento, para que eles se mantenham longe dessas práticas carnais. E Pedro, ele diz que manter esse comportamento é principalmente para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Então, o fato de nós vivermos de modo correto em si já glorifica a Deus. Mas o apóstolo aqui, ele insere algo mais. Esse bom comportamento, ele deve ser mantido em meio aos gentios. A tradução da Nova Almeida Atualizada, ela detalha dessa forma. Para que, quando eles, os gentios, os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, ou seja, esse modo de vida excelente, que deve ser mantido por todos os cristãos, é uma forma de glorificar a Deus. Mas ele se torna ainda melhor no meio dos gentios. Porque são pessoas que precisam ver a glória de Deus espelhada em nós. Então, nós já devemos viver assim em qualquer lugar, mas principalmente em meio aos gentios. O desafio de Pedro é esse, que nós vivamos dessa maneira e mantenhamos essa vida, essa conduta em meio àqueles que precisam ainda se achegar a Deus. E em relação a esse no termo que tem aqui no finalzinho, no dia da visitação, né,
tanto Calvino quanto Kishimeke, eles concordam que ele está falando do momento em que Deus convida, no momento em que Deus chama de modo eficaz essas pessoas. Então, através de nós, Deus chama as pessoas que precisam ser alcançadas. Através da nossa pregação, através do nosso bom testemunho, Deus alcança essas pessoas. Porque Ele quer nos usar assim. Não é porque Ele precisa, mas porque Ele quer nos usar dessa maneira. Então Ele alcança. Esse dia da visitação é o momento em que Deus converte, Deus chama, Deus converte o coração dessas pessoas que Ele elegeu já antes da fundação do mundo. Lá no final da década de 90, só para ilustrar melhor essa questão do bom comportamento cristão, eu morei em Goiânia e lá, naquela época, finalzinho dos anos 90, as lojas que tinham crediário, elas se recusavam a abrir crediário quando elas sabiam que a pessoa era crente. Porque as pessoas naquela época, principalmente naquele lugar, estavam tendo um comportamento, uma reputação totalmente fora dos padrões cristãos. Principalmente no aspecto financeiro. Então isso mostra como que é terrível nós não vivemos como a Bíblia nos ordena. A Bíblia mesmo nos diz que nós não devemos dever coisa alguma a não ser o amor. Entre outras coisas. Quando Paulo ele escreve aos Colossenses, capítulo 4, verso 5, ele instrui também, ele fala assim, se portem com sabedoria para com os que são de fora. Então, meus irmãos, todos nós conhecemos cristãos que são verdadeiros maus exemplos em minha sociedade. Todos nós conhecemos. Mas nosso desafio, o que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos desafia a fazer, é viver totalmente diferente dessas pessoas. Não é apontar o dedo, mas se aquela pessoa está assim, eu quero viver da forma que a Bíblia nos ordena, da forma que a Bíblia nos mostra e nos instrui a fazer. Isso é ter zelo com a nossa vida, ter zelo com a reputação do nosso Deus. Existem vários casos, e talvez todos nós já tenhamos presenciado pessoas que falam assim, isso daí que é crente? Isso que é ser crente? Esse é o Deus dessa pessoa? Então nós precisamos ter zelo com o nome do nosso Deus. E existe também uma terceira instrução nesse texto, que é do verso 13 ao 15. E nesse trecho, meus irmãos, Pedro diz, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então a instrução aqui é nos sujeitarmos às autoridades. O imperativo aqui é bem claro. Sujeitai-vos. E sujeitar é obedecer. Então, o que Pedro nos instrui aqui é nos sujeitarmos, obedecermos, nos colocarmos sob o controle de algo. E isso tem o significado de ser também submisso. Existem várias outras passagens da Bíblia que nos convoca a sermos submissos. E isso não é uma degradação da nossa reputação, isso não é nos colocar de forma humilhante, mas é algo muito bom, algo que agrada a Deus, sermos submissos. E aqui nesse caso, Pedro diz que nós devemos nos colocar em sujeição às autoridades, a toda autoridade, tanto o rei como qualquer outra autoridade. E nós devemos fazer isso não pela pessoa em si, mas pela autoridade, mas pela instituição. E toda instituição de autoridade foi criada pelo próprio Deus.
A instituição da autoridade foi criada pelo próprio Deus. Né? A Kuyper e Doivre, eles falam muito sobre essa questão de que existem várias esferas na nossa vivência. Né? Existe a esfera da igreja, a esfera do Estado, a esfera da sociedade, da escola, e todas essas esferas foram criadas por Deus. Onde é que está o problema? Nas pessoas que estão inseridas nessas esferas. Principalmente aquelas que não são crentes, aquelas que não reconhecem Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. Mas, mesmo assim, aquelas pessoas que estão ali investidas de autoridade foram colocadas por Deus, foram permitidos por Deus para estarem ali exercendo aquilo. E aí nós pensamos como que pode Deus colocar alguém que não acredita nele, que não crê nele. Alguém que faz algo totalmente diferente do que ele ordena. Mas nós precisamos ter em mente, e é algo que as pessoas muitas vezes não param para pensar, é que todos nós iremos prestar contas diante de Deus. E principalmente aqueles que têm autoridade, aqueles que têm cargos, aqueles que conhecem mais de Deus. A própria palavra diz que a quem é dado, muito dele será cobrado também. E principalmente isso vai acontecer com essas pessoas. Essas pessoas que estão investidas de autoridade. Nós não os respeitamos pelo que eles são, mas pelo que aonde eles estão, o cargo que eles estão exercendo. No nosso caso, não o rei, mas presidente, governador, entre outras funções. Elas são autoridades. O judiciário. Mas nós precisamos obedecer, nós precisamos nos submeter a essas pessoas, crendo que as atitudes delas serão colocadas diante de Deus. Estão a todo momento sendo colocadas diante de Deus. E que um dia eles prestarão contas a Deus. Então, nós precisamos disso. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 23, ela diz assim: Deus, o Senhor e Rei de todo o mundo, ordenou o magistrado civil para estar sob ele e sobre o povo. Isto para a sua própria glória e também para o bem público. E para esse fim, o armou com o poder da espada para a defesa e encorajamento daqueles que são bons e para a punição dos malfeitores. Existem muitos debates com relação a qual realmente a função das autoridades, né? E a Bíblia ela nos mostra muito claro quais são as funções, o que eles deveriam realmente fazer, que é punir os malfeitores e exaltar aqueles que fazem o bem. Esse é o principal alvo das autoridades, de qualquer autoridade. E isso deveria acontecer, nós sabemos que não tem acontecido. Qual que é a nossa função? Orar por essas pessoas. Orar por toda e qualquer autoridade. Para que eles se arrependam dos seus erros. Para que eles reconheçam que acima deles há um Deus. Acima deles existe um Deus que os colocou ali para a sua própria glória. Paulo, quando ele escreve a Tito, ele também lembra com relação a isso. Ele fala, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, que se sujeitem às autoridades. O mesmo apóstolo, no capítulo 13, verso de 1 a 7, da sua carta aos Romanos, ele trata do mesmo assunto desse trecho da carta de Pedro. Só que ele, de maneira mais extensiva, ele vai falar sobre toda essa relação entre as autoridades e os que estão abaixo das autoridades. Então, meus irmãos, tudo isso que é dito por Pedro, por Paulo, isso não é invencionice das suas mentes, isso é palavra de Deus. Isso foi algo transmitido pelo próprio Deus para que ele nos instruísse.
para que nós saibamos também nos portar com relação a isso. Às vezes dá vontade de desobedecer aí esse pessoal que faz tudo errado, mas a palavra nos instrui a orar por essas pessoas, a obedecer essas pessoas, por mais erradas que elas estejam, mas também nos lembra de que importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso é algo muito importante, que não pode ser dissociado dessa questão da obediência ao magistrado. Importa obedecer aos homens, a Deus, do que aos homens. Isso não pode fugir das nossas mentes. E por último, uma outra instrução que Pedro nos passa é temer a Deus. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, o apóstolo aqui, ele nos lembra de tudo aquilo que ele já falou no decorrer dos outros textos, dos outros versos. Ele fala que nós precisamos tratar todos com honra. A nossa relação com as outras pessoas, o mandato social nos exige isso, que nós tenhamos bom relacionamento com as pessoas. Nós precisamos nos socializar, nós precisamos ter um bom relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Nós devemos tratar com honra essas pessoas. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Nós precisamos amar os nossos irmãos. E é interessante como ele muda o verbo. Enquanto a todos nós devemos tratar com honra, com respeito, com decência, com delicadeza. Em relação aos irmãos, nós precisamos amar. Amar os nossos irmãos. É como se ele estivesse fazendo um degrau. Então ele fala assim, honre a todas as pessoas, tratai todos com honra. Amem os irmãos. E aí ele chega no ápice dessa escada, onde ele diz, temei a Deus. Então, o que ele quer dizer é que até mesmo o rei, ele deve ser honrado. Assim como nós devemos honrar todas as pessoas. Mas nós precisamos amar aos nossos irmãos, está acima disso. E principalmente, temer a Deus. E esse temer não é ter medo, não é como algumas pessoas fazem de ir para a igreja ou dizer que crê em Deus com medo do inferno. Mas temer a Deus é ter reverência, veneração, realmente adorar esse Deus. Adorar a Deus sobre todas as coisas. E é exatamente o que a frase que eu citei, que o próprio Pedro falou. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Meus irmãos, é extremamente difícil. Não é fácil nós vivermos uma vida cristã exemplar. Ainda mais tendo como exemplo o próprio Cristo. Não é fácil nós vivermos essa vida exemplar. As nossas limitações muitas vezes nos impedem e por vezes nós nos pegamos falando mal de alguém. Nós nos pegamos mentindo, desobedecendo alguma lei. As nossas limitações é que fazem com que nós agimos dessa maneira. Dessa maneira nós agimos impiamente perante aqueles que ainda precisam se achegar a Deus. Se nós tentarmos seguir essas instruções pelas nossas próprias forças, nós nunca conseguiremos. Nunca conseguiremos. E é por isso que nós precisamos pedir auxílio daquele que conseguiu fazer tudo da maneira correta. Nós precisamos pedir a ajuda do nosso Deus, de Cristo Jesus, aquele que foi capaz de satisfazer a ira de Deus por causa da sua obediência perfeita. Mas é algo tão complexo que ao mesmo tempo que nós nos dependemos de Deus, nós precisamos sim nos esforçar para viver esse tipo de vida. Então são duas coisas que devem andar juntas. Lembrar que por mais que o meu esforço seja colocado em prática, eu nunca vou conseguir. E por isso eu preciso de Cristo. Mas também lembrar que é por amor a Deus, é por amor a Cristo, que eu me esforço para viver de maneira correta. É isso que a palavra de Deus
nos desafia, é isso que ela nos instrui com relação à vida cristã. Nós possamos, então, nos lembrar das palavras de Deus aqui transmitidas pelo seu servo. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela sempre nos lembra quem nós somos. Sempre nos lembra como que nós devemos agir, como que nós devemos viver. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas. Deus, perdoa a nossa limitação. Deus, perdoa as nossas atitudes muitas vezes. Deus, em desagrado, diferente daquilo, Deus, que o Senhor quer de nós. É por isso que nós pedimos a Tua ajuda, a ajuda do Teu Espírito Santo que está em nós. Deus, para que nós possamos conseguir viver de acordo com o que o Senhor nos exige. Deus, na força do Teu poder, na força do Espírito Santo é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.